Sete Voltas, Histórias e Riquezas. Córrego de Pedras. Suas nascentes, seu leito, sua foz, seu povo, histórias, riquezas e segredos. Águas que rolam um pouco abaixo. Este documentário é uma produção independente do Instituto Galáxia e ao mesmo se reserva todo o direito autoral, sendo proibido a reprodução total ou parcial deste conteúdo. Como todo documentário, normalmente não é tão fácil chegar ao objeto de estudo. Nesse caso específico, foram quilômetros e quilômetros para chegar ao nosso ponto de partida, o até então não documentado ainda neste estilo Córrego Sete Voltas. Parafraseando Carlos Drummond de Andrade, no meio do caminho tinha uma pedra. Aliás, tinham diversas pedras de diferentes tamanhos, mas nenhum obstáculo foi maior que o objetivo de chegar até as nascentes do lendário Sete Voltas para iniciar este documentário. O Córrego Sete Voltas conserva uma particularidade em sua montante. O mesmo não se faz por única mina d'água, e sim por uma tríplice nascente. Todas as nascentes têm regime pluvial, com localização no município de Goianésia, Goiás, quase na divisa de Santa Isabel. Nesta região de nascentes existe uma bem preservada mata ciliar, a qual se encarrega de mantê-lo perene durante todo o ano. Suas águas iniciais escoam por 3 ravinas. Ravinas estas que se juntam em um único leito, em um raio inferior a 500 metros do primeiro olho d'água. E a partir desta junção se denomina Córrego Sete Voltas, que outrora já foi chamado de Córrego de Pedras. Na verdade, bem analisado, ambos os nomes faz jus à sua forma física de ser. Justifica, pois, em seu leito inicial, se encontra um verdadeiro córrego de pedras, envolto a 7 milhares de voltas. Os 7 voltas, ao longo de seus aproximadamente 30 quilômetros de extensão, recebe diversos córregos secundários. São diversos afluentes de diferentes tamanhos e diferentes tonalidades de água. A força motriz destas águas outrora já fizeram turbinas e dímanos elétricos girar e produzir eletricidade para o seu povo. Esta mesma força motriz já tocou rodas d'água. Moinho de fubá e monjolos.
bacia hidrográfica dos Sete Voltas banham 2 municípios, chegando o mesmo se constituir marco divisório entre os municípios de Goianésia e Santa Isabel. A pesquisa apontou que esta bacia banha uma região composta por mais de 5.000 pessoas que, direto ou indiretamente, depende da mesma para sua sobrevivência. Às suas margens é possível encontrar diversas casas. Algumas saltam aos nossos olhos como um verdadeiro legado arquitetônico e artístico colonial, um verdadeiro patrimônio arquitetônico local. É perceptível também que muitos moradores dessa região já foram embora, ficando para trás apenas antigas ruínas de suas residências. Em um local próximo às margens dos Sete Voltas, encontramos sinais de um meio de transporte de tração animal que foi muito utilizado nesta região. No entanto, pouco a pouco foi se tornando obsoleto e hoje serve apenas de memórias. Memórias de um tempo que não voltará. Agora, o responsável por tracionar este meio de transporte está praticamente livre deste trabalho exaustivo. E ao longo do seu percurso, o córrego banha o distrito de Natinópolis e a comunidade rural dos Sete Voltas. Segundo relatos de moradores pioneiros de Natinópolis, o córrego de Pedras foi decisivo para a escolha do local da fundação do povoado nas décadas de 60. Segundo os registros do Wikipédia, Natinópolis é um distrito do interior de Goiás, criado em 31 de outubro de 1966 e anexado ao município de Goianésia pela Lei Municipal número 195. Possui cerca de 2.000 habitantes. Quanto à sua localização, o mesmo Wikipédia registra que o distrito está localizado nas proximidades do Rio dos Peixes, na divisa com o município de Santa Isabel. O núcleo urbano de Natinópolis está a cerca de 37 quilômetros da cidade de Goianésia, 196 quilômetros de Goiânia, capital do estado, e 277 quilômetros de Brasília, capital federal. Vale ressaltar uma antiga comunidade rural banhada pelos Sete Voltas, comunidade esta que tem o mesmo nome do córrego por se localizar em suas margens. Nas décadas de 70 e 80, esta comunidade contava com aproximadamente 70 famílias de camponeses, que diretamente tiravam do produtivo Vale dos Sete Voltas ou de suas proximidades o sustento familiar através de uma agricultura de subsistência. A comunidade dos Sete Voltas se localiza a aproximadamente 8 quilômetros do distrito de Natinópolis. Porém, a mesma conta na atualidade com um número reduzido de moradores inferior a 15 famílias. Nas décadas de 70 e 80, esta comunidade foi muito produtiva, com uma diversificada produção agrícola. No Vale dos Sete Voltas também existia muitas madeiras de lei, como o angico, o cedro, aroeiras e os ipês que, quando floresciam, enchia de beleza os nossos olhos. O Vale dos Sete Voltas ficou conhecido também por ser uma região de terra muito fértil, terras ricas. Como sinal dessa prosperidade, dessa riqueza da terra, era fácil encontrar nessa região diversos pés de bacuris. Inclusive tinha bacuris que servia de hospedeiro para a planta chamada gameleira.
A comunidade citada já foi muito movimentada com festas tradicionais camponesas. Entre as festas se pode citar quadrilhas juninas, aniversários e casamentos, enriquecendo assim a cultura do Vale dos Sete Voltas. Esta comunidade tinha também como entretenimento da juventude o tradicional campo de terra batida, onde se jogava futebol normalmente todos os domingos. Práticas religiosas católicas faziam parte da cultura local. Existia um calendário anual desta comunidade, em especial para o mês de maio, onde ocorria novena, leilões e coroação à Virgem Maria. Mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Esta comunidade, até as décadas de 90, também contava com uma escola de ensino fundamental. Estima-se que ao longo de sua existência, aproximadamente 300 alunos devem ter passado por seus bancos, sendo ali alfabetizados. Hoje, a escola não passa de velhas ruínas. Os atuais alunos moradores desta comunidade são transportados por transporte escolar para Natinópolis ou Juscelândia para poder assim frequentar a escola. Mas é salutar reconhecer que o Sete Voltas foi e ainda é a sustentação da comunidade aqui citada. No que diz respeito à vida aquática do Sete Voltas, a mesma é bastante diversificada, não sendo possível catalogar quantas são as espécies, mas podemos citar aqui as mais conhecidas. Diversos tipos de peixes, tartarugas e capivaras. Diversos tipos de aves, como paturis, mergulhões, mas o pássaro que se destaca é a conhecida saracura três potes, de um cantar inigualável. Um verdadeiro dueto. Existem também em suas águas uma diversidade de serpentes, entre elas, talvez a mais temida seja a cobra sucuri. Esta serpente, segundo contos de ribeirinhos dos Sete Voltas, ali já foi encontrado algumas com aproximadamente 20 metros de comprimento. A mesma costuma se alimentar de outros animais, entre eles frangos, porcos e até bezerros. O córrego Sete Voltas se torna um habitat perfeito para as mesmas nadarem livremente. Porém, quando querem reproduzir, procuram brejos ou lagoas afluentes dos Sete Voltas. Algumas lendas contam que estas serpentes também se alimentam de pessoas, ou seja, de seres humanos. Mas no córrego Sete Voltas não existe registro que isto já tenha acontecido. E assim, percebe-se que as histórias e riquezas do Sete Voltas e de seus ribeirinhos são inúmeras. Porém, isto se reserva mais especificamente às margens da primeira metade dos Sete Voltas. Já na sua segunda metade, o córrego Sete Voltas, em especial na atualidade, ganha uma nova dinâmica e uma nova forma de ocupação. E assim, a partir desta sua segunda metade, o mesmo passa a servir
a agroindústria, perdendo as características de abastecimento de uma agricultura familiar e de diversos moradores às suas margens. Com a chegada do advento da monocultura para suas margens, no finalzinho do século XX, as águas desse gigante furioso passam a abastecer os equipamentos de alta tecnologia utilizados para a irrigação da cana-de-açúcar. Assim sendo, este novo modo de produção agora o acompanhará por tempo indeterminado até sua foz no Rio das Almas, na divisa do município de São Luís do Norte. Em suas margens, nesta segunda metade, pelo menos 3 grandes indústrias sucroalcooleiras exploram suas margens e suas águas. E assim, esta monocultura usufrui de um vale fértil e de águas perenes que cortam esta região. Após termos decorrido o córrego 7 voltas de sua nascente à sua foz, nós vamos encerrando aqui este documentário. Encerramos assistindo mansamente as águas do 7 voltas se incorporando às outras águas, deixando de ser córrego para se tornar um rio. E assim, o Rio das Almas, já bem próximo à balsa, onde se faz a travessia para São Luís do Norte, abraça lentamente esse grande afluente chamado de 7 voltas. Aqui nós encerramos a jornada deste gigante caudaloso, onde recontamos suas histórias e contemplamos suas belezas e riquezas. Deixando aqui o pedido de conscientização para cada cidadão, independente de sua idade. Exatamente para com o córrego 7 voltas, pedimos mais consciência sobre a preservação de suas nascentes, seu leito, seus afluentes e sua história. Nesta perspectiva de que nunca deixe de ser perene este córrego de águas encantadora que nos foi dado como um verdadeiro presente, uma verdadeira dádiva do Criador.